Olá, Psi! Seja muito bem-vinda ao meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helene Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e nesse vídeo eu inicio uma série para a gente falar sobre um tema muito importante que assola milhões de pessoas pelo mundo, chamado estresse, ok? Então fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos falar hoje a respeito do que seria o estresse, qual que é o estresse positivo, qual que é o estresse negativo, e ao longo da série nós vamos ver sobre estratégias que vão ajudar aí a gente a atuar na clínica em cima disso quando os nossos clientes estiverem passando por essas situações estressoras, e também para a gente aplicar na nossa própria vida, porque muitas vezes a gente também lida com fatores de estresse no nosso cotidiano, ok? E agora então, aproveite antes da gente ir para o vídeo para você clicar aqui para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações e também curtir já e compartilhar com os outros colegas psis. Bora lá comigo então? Bom, então, para a gente iniciar, é importante a gente entender, afinal de contas, o que é o estresse, ok? O estresse ele é uma resposta orgânica quando nós nos percebemos em situações de quê? De ameaça, de potencial ameaça. A partir daí, o nosso corpo ele prepara uma cascata, né, de reações para nos ajudar a lidar com aquela experiência que é, então, uma experiência estressora, ou seja, uma situação de perigo real ou imaginária, né? Então, o estresse, ele foi feito justamente para nos ajudar a termos, então, uma reação melhor, um melhor desempenho quando a gente está diante de situações que são situações de risco, por assim dizer, ok? Porém, o que acontece? Quando nós temos o estresse agudo, que é esse estresse que eu preciso de uma resposta rápida diante de uma situação específica, por exemplo, né, eu estou dirigindo no trânsito, o carro que está à minha frente parou bruscamente e eu tenho então que frear muito rápido, eu tenho que ter uma resposta muito rápida. Então, isso significa que naquele momento eu tive um pico, né, do meu estresse, e ali ele me ajudou a ter uma resposta rápida para evitar uma batida, para evitar uma colisão. Então, nessas situações, o estresse ele é muito importante. Aquele estresse também agudo, quando a gente precisa cumprir algum tipo de tarefa, algum tipo de atividade, por exemplo, né? Eu tenho uma prova, eu tenho um TCC para entregar na faculdade, eu tenho um trabalho que eu preciso realizar, ou eu preciso, né, criar um relatório para entregar para o meu cliente, para ele levar para o médico dele. Então, dependendo das situações que eu vou, né, atuar, ali vai me gerar um estresse agudo, né? Então, é um estresse que vai ajudar eu ter uma resposta melhor. Então, à medida, né, que o estresse ele vai aumentando, o meu desempenho diante do estresse agudo, ele também vai aumentando. Então, ou seja, ele me ajuda a ter uma melhor resposta, um senso de urgência melhor, ele me ajuda a me concentrar e me focar naquilo que eu realmente preciso fazer. O grande problema é que, dentro dessa curva entre, né, o estresse e o meu desempenho, isso vai subindo. Porém, se eu mantenho o estresse por muito mais tempo, isso se torna um estresse crônico. Então, eu começo a descer de novo essa curva, onde o meu desempenho vai caindo, né? Então, se eu tenho um aumento do desempenho inicialmente, quando eu estou falando do agudo, no crônico, o meu desempenho ele vai descendo. E isso, então, vai fazendo com que o meu corpo, né, e as minhas emoções também, eles comecem a desregular, ok? O estresse, nesse caso, ele vai produzindo cansaço, ele vai produzindo, né, uma mudança da minha imunidade, ele vai fazendo com que a adrenalina e o cortisol, que são os elementos que são, né, inundados na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, para nos dar, né, esse movimento de resposta, para nos colocar em sentido de alerta, eles vão se tornando o quê? Permanecendo por muito mais tempo, então eles vão se tornando tóxicos ao meu organismo. E isso vai produzindo um efeito cascata.
tanto fisicamente, né? Porque aí eu vou ter aumento muitas vezes de pressão arterial, vai também influenciar na questão do controle do peso, vai impactar o meu sono, vai impactar o meu nível de energia, várias outras doenças orgânicas podem surgir a partir daí e também vai impactar o quê? As minhas emoções. Principalmente se eu já tenho uma tendência a ser muito autoexigente comigo, o que vai acontecer? Eu vou começar a me cobrar ainda mais excessivamente, eu ainda vou dizer que eu preciso continuar dando conta. Então eu estou com um volume muito grande de situações estressoras e eu passo a me cobrar cada vez mais para conseguir lidar com um número cada vez maior de exigência, um número cada vez maior de problemas, um número cada vez maior de situações desafiadoras e estressoras que eu preciso lidar. E aí chega o ponto que é justamente o ponto do esgotamento. Quanto mais controle eu tento ter, mais esse controle falha, mais eu aumento então minha autocobrança interna e muitas vezes o meu ambiente externo também está me cobrando nesse sentido. E isso vai fazendo com que eu aumente ainda mais a minha irritabilidade, que eu busque cada vez mais compensar ou hipercompensar essas questões e aí eu chego num ciclo de esgotamento, ok? Então o estresse ele vai gerando um esgotamento, tanto físico quanto emocional, e aí a gente tem portas também que são abertas para outros transtornos, como depressão e ansiedade, que são os transtornos clássicos, ok? Então o estresse, ele acaba sendo também um agente de vulnerabilidade para os aspectos emocionais. Por isso que também é muito importante nós, enquanto terapeutas, ficarmos atentos a essa questão do estresse dentro da clínica, né? Então, se o seu cliente ele está extremamente sobrecarregado, ajude a organizar a vida dele. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, como que a gente pode ajudar a organizar essa questão do estresse. Para esse vídeo agora, né, um dos fatores muito importantes e muito essenciais para a gente ajudar, né, fisiologicamente e cognitivamente a lidar com essa questão do estresse é a atividade física, ok? Nessa questão da atividade física, o que nós vamos sempre recomendar para, né, os nossos clientes? Fazer uma atividade física que seja possível e que seja dentro de um contexto, né, onde ele consiga realizar. Então, vamos supor, né, que o seu cliente ele tenha pouco tempo. O que a gente pode fazer? A gente pode adaptar muitas vezes uma caminhada, né? Então, ele conseguir fazer uma caminhada de 10 minutos, de 20 minutos que seja, né? Não, ele já tem mais tempo, então tem uma atividade que ele gosta, principalmente atividades cardio, ok? Elas ajudam então a melhorar essa questão, né, do organismo, a regular esses aspectos do cortisol. Então, o que são atividades cardio? Bicicleta, natação, corrida, caminhada, né, tudo que vai aumentar essa frequência cardíaca. Eliene, se meu cliente não gostar de nenhum tipo de atividade, né, nada, ele é totalmente sedentário, a gente vai tentar começar por aquilo que pode ser que seria interessante para ele, principalmente se ele puder ter outra pessoa para estar junto com ele, para dar aquele incentivo inicial, né? A questão da atividade física, muitas vezes é o iniciar, assim como a gente trabalha com a motivação, né? A ideia de que não necessariamente para a gente fazer algo, essa motivação precisa vir internamente. Por quê? Porque a motivação ela também pode vir a partir do resultado. Então, com a atividade física, geralmente é assim, fazer a atividade física em si geralmente não é agradável, mas as sensações que ela desperta pós e também esse senso cognitivo de realização, de superação, de disciplina, de maior, né, controle, por assim dizer, dos aspectos da vida, do desenvolvimento que a pessoa vai tendo, desses resultados que ela vai tendo, isso vai fazendo com que essa motivação de permanecer na atividade física, ela continue. Então, nós, enquanto terapeutas, também podemos e devemos, né, orientar os nossos clientes nessa questão da atividade física, apesar de nós não sermos médicos, né, a parte da atividade física, ela é fundamental e ela é essencial para contribuir, então, para essa melhoria
orgânica e automaticamente também para essa melhoria do estado físico e do estado emocional, porque como eu falei, a atividade física ela também vai trabalhar nesses aspectos da superação, do desempenho, da evolução, da satisfação, e tudo isso também podem ser utilizados como elementos para nós dentro da terapia para reforçar senso de capacidade, de realização e melhorar aí os aspectos emocionais também, ok? Então espero que esse vídeo tenha contribuído para você. A gente continua nos outros próximos vídeos falando sobre outras estratégias também importantes e aproveite para comentar, né, para trazer aqui as suas dúvidas, para trazer sugestões de vídeo. Sua participação é sempre importante. Compartilhe também com seus outros colegas psis e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande, tchauzinho!